Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Thaís Teixeira, sou graduanda do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Goiás e o motivo do meu vídeo é para critério de avaliação da atividade 2 da disciplina de Ética Profissional. Um dos critérios é eu ministrar uma mini aula para vocês sobre o que é ética. E o referencial teórico dessa mini aula é o vídeo do Mário Sérgio Cortella, que fala sobre o que é ética, e o vídeo do Leandro Carnal, que fala sobre o que é ser ético. E também o livro de Filosofia e Ética do professor Silvio José Asman. Foram utilizadas as páginas 83 e 113 para estar concluindo esse trabalho para vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês a compreensão do que é ética e do que é moral, tá? E vou também demonstrar para vocês as distinções para poder mostrar que esses conceitos eles não devem ser utilizados como sinônimos. Então, a ética é um conjunto de valores e princípios que, segundo o filósofo professor Mário Sérgio Cortella, a gente utiliza para decidir as três grandes questões da vida, que são eu quero, eu devo, eu posso. E ainda, segundo ele, existem coisas que queremos, mas não devemos, outras que devemos e não podemos, e ainda as que podemos, mas não queremos. Então, o que a ética vem a ser? Ela é a teoria de que dá sustentação às nossas ações, enquanto moral vem a ser a prática dessa teoria. Ou seja, a concepção moral ela pode ser compreendida como um conjunto de nossas ações, baseado no conjunto de nossas crenças e valores. Então, significa que a moral ela tem um sentido normativo. E a pergunta que deve ser feita para a compreensão da moral a primeira é como que eu devo agir? Então, pelo fato de que a moral está diretamente relacionada aos deveres, ela afirma que a moralidade se expressa no ser humano a partir do sentimento que ele tem de obrigatoriedade, mesmo quando não há leis que o obriguem a agir. Isso nos lembra que há grande variação entre o que é aceito ou não em uma sociedade, visto que a moral ela atinge grupos específicos, enquanto a ética atinge a todos, no sentido mais universal. E então, para poder definir essa questão do que é moral, a gente também pode utilizar o conceito do senso moral ou a consciência moral. Então, vou explicar para vocês por que somos seres morais e o que significa ser amoral e imoral. Então, existe uma confusão semântica que constantemente é observado entre as palavras, né? Amoral e imoral. Elas têm um sentido erroneamente utilizado para designar uma pessoa que não tem moral ou ética. Na verdade, os dois termos eles são relacionados a questões morais, porém, em muito diferente de si, uma vez a moral ela refere-se a uma pessoa que não tem um senso moral. Ela não apresenta a capacidade de escolher ou julgar o que é certo ou errado. Por exemplo, uma criança pequena ou alguém que sofre de insanidade mental. Por sua vez, imoral dizer respeito ao indivíduo que vai de encontro à moral, lembrando que está diferente da ética, que tem a tentativa de ser universal. E é relativa, pois ela varia de cultura para cultura. Um exemplo simples é o fato da moral da cultura católica defender a monogamia, enquanto a forma de ser poligâmico é tido como completamente imoral. E, em contrapartida, é algo perfeitamente moral para os muçulmanos e adeptos do islamismo. As principais características das concepções éticas correspondentes a cada período do desenvolvimento da civilização humana, que é segundo a periodização cronológica mais aceita pelos historiadores, a gente pode caracterizar como as éticas antigas, medieval e moderna. Então, o que eu vou explicar para vocês nessa parte? O que cada período foi influenciado e qual o significado da ética em cada um desses períodos e como seria a sua utilização e qual o seu fim em cada período. Então, na história e no comportamento humano, foram e são apresentadas três fontes de norma moral. Então, nesse estudo, a gente foi verificado que, em primeiro lugar, na ética antiga, para eles, a ética cujo nome já era a virtude, cujo fim é a felicidade, realizava-se pelo comportamento virtuoso, entendido como a ação que era conforme a natureza. E, sendo por natureza, um ser racional virtuoso é quem domina as paixões e se guia pela razão.
Essa se dá normas à vontade humana para que essa possa deliberar corretamente. A forma é vivida e aceita como se fosse estabelecida e definida por algo que os gregos denominavam de physis, ou natureza, por sua natureza que está acima de cada indivíduo e é igual a todos. Em segundo lugar, que já é medieval, os seres humanos eles assumiram e assumem um código de regras como se fosse estabelecido por um ser superior, como Deus, por exemplo. E assim, fazer o mal que para aos cristãos descumprir qualquer mandamento divino. Então foram essas leis institucionadas, né, pela religião que foi utilizada para embasar essa questão. Então, se a pessoa descumprisse qualquer mandamento divino, mandamento que foi revelado por Deus, assim a moral ela torna-se mais diretamente o cumprimento de um dever estabelecido fora de nós, e não tanto como uma combinação entre a lei da natureza e a autonomia humana. No caso da moral cristã, parte-se do pressuposto de que a nossa existência humana e a vontade humana estão marcadas por um pecado original, que foi quando Eva comeu, né, o fruto proibido. E isso nos torna fracos para cumprir a lei moral divina sem o auxílio da própria divindade. E mesmo assim, somos livres, pois a gente pode escolher entre cumprir ou não a vontade de Deus, ao livre-arbítrio. E as consequências do que fizermos no sentido de, sobretudo, após a nossa morte, como um castigo de recompensa divina. Então, quem cumprir melhor os mandamentos de Deus vai para o céu, quem não cumprir vai para o inferno. É baseado nisso, a moral nesse caso, na era medieval. E em terceiro lugar, que já é a era moderna, a ética moderna, então a lei moral ela já estabelece pelos próprios seres humanos, tanto através de hábitos estabelecidos nas coletividades, nas sociedades, cada espaço coletivo diferenciado, como através de convenções ou consensos. Então, quanto aparecer na escrita, por exemplo, nas constituições nacionais, em acordos internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se na Antiguidade e na Idade Média a ética dá primazia à existência do ser humano como parte de uma comunidade, na vida moderna há uma primazia do indivíduo sobre a coletividade. Então, a coletividade moderna ela é uma soma de indivíduos. A moral é, então, a soma de indivíduos humanos que estabelece como lei para si de se protegerem mutualmente e não de se prejudicarem reciprocamente ou até para se beneficiarem. Então, aqui na moral moderna, o indivíduo ele não busca a salvação individual, então acaba pensando no coletivo, acaba que eles começam a pensar em pequenos grupos, o que vai beneficiar aquele grupo, para evitar até mesmo a extinção da espécie. Olá, eu sou a aluna Leiane e irei apresentar as perspectivas de Max Weber sobre a ética. Então, Max Weber ele apresenta duas perspectivas sobre a ética, que é a ética de convicção e a ética de responsabilidade. Ou seja, Max Weber ele faz a distinção dessas convicções, dessas éticas, dizendo que a nossa vida cotidiana está ligada com a ética de convicção, que pois acarretamos grandes valores ao decorrer das nossas vidas, onde separamos o que é certo, o que é errado, né? Então nós sabemos distinguir de acordo com o nosso cotidiano, com a nossa vida, o que é o certo e o que é o errado. Então, em nosso cotidiano, podemos apresentar o fato de roubar, de matar, de ferir, de mentir. Acreditamos que essas ações são completamente erradas. Ou seja, quando vamos realizar alguma ação, a gente realiza ela através dessa ética de convicção. Então, se eu vou ferir alguém ou se eu vou mentir, eu não vou mentir porque eu sei que isso é errado. Então, a minha ética de convicção não vai me permitir ferir uma pessoa ou mentir para uma pessoa.
Então, a ética de convicção, ela é baseada em nossas atitudes, onde praticamos uma ação, onde praticamos ou agimos de acordo com a nossa convicção. Já a ética de responsabilidade, ela já é voltada, tem a base profissional, ou seja, ela é voltada para o ato profissional. Então, esse ato profissional sobre a responsabilidade social, podemos citar como exemplo os representantes políticos, os cientistas, e entre outros, né, que seus atos pode atingir diretamente a sociedade, de modo que eles vão agir com a sua ética de responsabilidade e não com a sua ética de convicção. Ou seja, a sua responsabilidade profissional vai ser acima da sua vida pessoal. Podemos citar como exemplo o cientista. O cientista, ele pode vir de uma religião que não permite a vacinação, mas quando ele for expressar e pregar a sua profissão, ele vai ter que ser a favor da vacinação. Não que ele vá se vacinar, mas o seu meio profissional remete a sua responsabilidade. Então, a sua responsabilidade profissional, a sua ética de responsabilidade, ela é acima da sua vida pessoal, da sua ética convicta.